comunidades, era Santa Marta, em Botafogo, e a Cidade de Deus, que é conhecida por todo mundo por causa do filme, que é em Jacarepaguá. E abriu essa terceira, que foi o Batam, e todos os recrutas os soldados recém-formados que foram classificados no 14º, eles transferiram para o PP, que precisava de efetivo. Então o senhor chegou a trabalhar no PP como soldado? Trabalhei 1 ano e meio como soldado, na 1224, 1248, na RP, função que você conhece muito bem. Eu peguei essa escala aí porque era a regra da Senasp, né? Que a gente recebia uma bolsa. Sim. Aí não podia trabalhar 24 horas direto. É uma escala que até hoje se perpetua na polícia, é uma escala horrível, até pela questão fisiológica. Você trabalha um dia de manhã, um dia à noite, 2 dias em casa, que 2 dias em casa não são 2 dias. Porque tem um deslocamento para você ir e tem um deslocamento para você voltar para o trabalho. Então, vamos supor que você perde 30% de um dia. Então, você tem um dia inteiro e 70% do outro dia. 12 por 24, 12 por 48. Sendo que o primeiro dia, tu tá vindo da noite. Ou seja, tu tá estragado. Então, tu já perdeu 12... Na verdade, tem 24 horas em casa. Ninguém entende isso, cara. A galera que só entende quando entra na PM. Porque a galera diz assim, pô, velho, tu folga 3 dias... Mas o outro dia você praticamente não tem força pra nada. É isso aí. É um dia esquece. Um dia é perdido. É só pra você recuperar o ânimo de viver, pra você poder estar próximo da tua família, brincar com teu filho, porque você não tem energia. Existe pessoas que conseguem ter energia, mas vai pagar um preço lá na frente. Sim. Por isso. Às vezes até a base de remédios. Exatamente. E aí, cara, essa foi uma das minhas dificuldades pra passar no concurso, que foi a escala. Eu estava nessa escala quando eu passei para oficial, né? Durante o curso de formação de soldado, CFSD, 2007/2008, tinha um veterano meu, né? Que na academia são 3 anos de escola de oficiais. E aí o primeiro ano chama o terceiro ano de veterano. Sim. O terceiro ano chama o primeiro ano de bicho. Tem uma relação de pai e filho ali, bicho e veterano. Sei. E o segundo ano é meio que um intrujão ali. E a gente tem essa tradição lá na academia. Os caras te tratam como filho, né? Quando você tá entrando, eles te protegem e tal. E a relação com o segundo ano é uma relação mais profissional, vamos dizer assim. De um tratamento mais de policiais mesmo. E aí, durante esse meu recrutamento, tinha um veterano meu, né? Que ele passou naquele ano que a gente entrou pro recrutamento junto, ele já estava estudando há 2 anos, ele já passou. E eu via ele todo dia que eu tava saindo da... Sexta-feira é meio período em batalhões escola. Não sei se aqui é assim também. Geralmente, militarismo é assim. O exército também é assim. Batalhões de escola, batalhões de formação. Que depende da época. Depende. Se tiver atrasado, aí se tiver com matéria devendo, aí ele posterga até o sábado, até... E tudo depende da conveniência do governador também. Às vezes tá precisando de polícia na rua, vai acelerar. Até domingo você vai pra... Mas geralmente, por tradição, sexta-feira é liberado meio-dia. E eu era liberado, entrava em forma, aquela questão, e via o cara no pelotão estudando. Papirando. Eu falei, pô, cara, o que tu tá estudando? Eu vou tentar me segurar aqui, que eu sei que tu é evangélico, mas eu falo muito palavrão. Então eu pedi até desculpa pra quem tá em casa aí, mas eu vou me policiar. Pode falar, fica à vontade. Eu via ele estudando, aí eu olhava assim, eu falei, pô, cara, o que tu tá estudando aí, cara? Aí ele, pô, tô fazendo prova pra oficial. Eu falei, pô, pra oficial? Falta muito pra oficial, cara. A gente tem que sair cabo ainda, sargento, segundo sargento primeiro, pra depois sair sub. Ele, não, cara, tem uma prova aqui que tu já sai tenente. Eu falei, quê? Como é que é essa parada aí? Ele me mostrou o vestibular da UERJ, que é a Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade Pública Estadual do Rio de Janeiro. Era a mesma prova de quem fazia faculdade para direito, só que você escolhia a opção polícia militar ou bombeiro. O bombeiro também era lá também. Na segunda fase você escolhia. Eu falei, pô, cara, me dá esse bizu aí. Como é que tu estuda? Que matéria é esse? Pô, já tava me formando na faculdade, já tinha uma base boa de ensino. Aí peguei pra papirar, só que a UERJ, como é que ela era feita? E é até hoje. Ela tem 3 provas. Ela tem 2 primeiras fases e essa primeira fase ela se repete. Então você tem uma primeira fase em abril para você tentar atingir um melhor conceito, A, B, C ou D. E tu tá reprovado. O pessoal que faz o Enem hoje. Exatamente. E com B, tu já passava legal, tu já ia para uma segunda fase legal. Com C, tu ia ter que ter uma pontuação muito grande de história, que era o peso 2. E aí eu comecei estudando e tal, eu já tinha perdido a primeira fase, então não poderia passar naquele ano. Porque você era obrigado a levar um ponto de bonificação. Você tinha que ter pelo menos o conceito D para você ir para a segunda fase, que era a prova discursiva. Ralado, viu? A primeira era múltipla escolha.
E aí eu comecei a estudar e tal. Ele passou logo nesse ano. A gente terminou o recrutamento em dezembro. Terminamos o recrutamento em 12 de dezembro. Aí, quando foi em fevereiro, ele já foi chamado para academia, para fazer os testes físicos e tal, para entrar em março. Geralmente o cadete entra em fevereiro ou março lá no Rio de Janeiro. E ele entrou e eu continuei estudando. Eu já na UPP continuava estudando. Os amigos de pelotão já tinham conhecimento. Se eu não me engano, meu pelotão, acho que na polícia toda é o pelotão que tem mais oficiais hoje em dia. Eu acho que foi o pelotão de praças que mais aprovou oficial, o primeiro pelotão de 2008. Porque um vê o outro estudando, que vê o outro... Só de veterano tem 2. Aí tem um moleque, que é o Rabelo, que é do meu turno. Ele passou em 2017 pra prova. Ele fez a prova 11 vezes, André Mício. 11 vezes. Ele tem... Perseverança, viu? Se eu não me engano, ele tem 8 ou 9 filhos. Pra tu ter uma ideia da problemática que o cara passou. Teu esposo tá rindo pra caramba aqui. Pô, a gente tem um e sabe como é que é difícil. Ele fez 11 vezes a prova. 11 vezes a prova. Aí foi passar em 2017. Eu já era oficial, nem sabia mais que ele tava estudando, que pra mim eu já tinha desistido. Da fé ele chega lá. E passou na prova, cara. Passou na prova, hoje é tenente aí, primeiro tenente também, mandar um abraço pra ele. O senhor conhece Capitão Marques? Capitão Marques? Tem um nick aqui, Capitão Marques, convidado muito fraco. Deve ser conhecido assim. Não sei, deve ser, pode ser. E o nem consegui ver o chat. Aí eu consegui focar nessa prova e passei pra essa prova aí. E passei em 2010, né? Porque você faz sempre você faz a prova pro ano seguinte, para você entrar no outro ano, né? Então eu entrei para a escola de oficiais em 2011. Meu recrutamento perdurou todo 2008, a gente saiu em 2009. Aí essa prova de 2009 eu passei, mas não fui classificado. Aí continuei estudando e em 2010 eu passei na prova. Aí em 2010 saí... A gente ficou 2011, 12, 13 na academia. 13 eu fui aspirante e lá, como é que a gente faz? De acordo com a classificação, a gente escolhe os batalhões. O cadete, ele escolhe a classificação dele, a lotação dele pela classificação. Então, o primeiro colocado escolhe primeiro, o segundo escolhe segundo e assim sucessivamente. E aí eu já tinha o sonho e o desejo de ser oficial do BAC, que é o Batalhão de Ações com Cães lá no Rio. Que é outra coisa que eu acho que é bem diferente do Rio de Janeiro, dos outros estados. Em muitos estados, como era em Brasília, por exemplo, o BOP era uma subunidade do choque. Aqui também. Aqui também era assim. E depois passou a ser o BOP. Tem lugares que o BOP é a unidade central e o choque é uma modalidade do BOP. E aí... Aqui a gente chamava tudão. Lá no Rio, não. A gente tem é diferente dos outros estados. Por quê? Cada especificidade, cada especialidade policial... de operações especiais, ela tem um batalhão autônomo. E todos esses batalhões são subordinados ao Comando de Operações Especiais, que é o nosso COI, que é o comando intermediário de lá. Então lá a gente tem 4 batalhões que são subordinados ao Comando de Operações Especiais. É o mais conhecido, o BOP, que todo mundo conhece pelo filme Tropa de Elite. Tem um batalhão de choque, tem um BAC, que é o Batalhão de Ações com Cães, e tem um GAN, que é o Grupamento Aéreo da Polícia do Rio. E esses 4 batalhões juntos, eles formam o Comando de Operações Especiais. Mas cada batalhão desse tem um coronel comandante e um tenente-coronel, e o comandante, o coronel do Comando de Operações Especiais é um coronel full. Coronel fechado. Isso, fechado. Aqui vocês falam fechado. Lá no Rio a gente chama de coronel full. Aí o de 3 gemadas, né? O coronel de 3 gemadas. E ele fica... Todo mundo fica nesse guarda-chuva do COI ali, né? Fazendo as operações... É muito diferente daqui. É muito diferente. Porque aqui você tem o choque, o BOP, enfim, as unidades especializadas, e todas elas respondendo ao comandante geral. Só isso, não tem um comandante só. Não, na verdade, todo mundo responde ao comandante geral. Todo mundo, mas lá ainda tem esse... escalonamento, sim. É o COI, né? Aqui não. Lá o COI é um comando intermediário. A gente tem lá CPAs, que é Comando de Polícia Diária. Tudo é muito grande, né? No Rio de Janeiro. Sim. E aí, eu já tinha essa vontade. E o BAC, ele fica numa área que é vizinha ao 16º Batalhão, que é outro batalhão de guerra também, que é o Batalhão de Olaria, que tem o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, também é conhecido também, aquela
retomada que teve do alemão em 2010 foi na área do 16º Batalhão. E como o batalhão era próximo, era vizinho, na verdade, ao 16º, eu escolhi o 16º para ser aspirante pela proximidade que tinha com o batalhão de ações com cães. E aí fui classificado lá, fiquei 1 ano e 2 meses no batalhão e logo depois trocou o comando, eu fui transferido para o 14º. Voltei para o 14º Batalhão como oficial, em 2015. Aí fiquei lá e durante a minha estadia lá em 2015, foi onde eu de fato ali conheci operacionalmente mesmo, de fato ali, junto com os policiais que estavam lá. Você deve conhecer alguns de internet, Sargento Martins, que foi 8 vezes baleado, o Kelviton também, o Careca, que apareceu numa cena aí há uns 6 meses atrás carregando um companheiro que tinha sido baleado na cabeça dentro da Vila Aliança. Todos esses caras aí foram minha escola. Eu chegava lá, aspirantinho, novinho, segundo tenente, fazia o croquis, Google Earth, nego nem conhecia Google Earth, eu entrava cheio de estratégia. Vamos entrar aqui, ó, por aqui. Eu entrava, mostrava pra eles, chefe, leva a mão não? Tem como botar 2 aqui, a gente entra por aqui e tal. Chegava lá, um fuzil apreendido. Aí no outro dia eu tava cooperando com o outro, com o Xeraiva, vamos fazer isso aqui, ó, cara. Pega daqui, 3 fuzis. Não, chefe, deixa comigo, é melhor a gente descer. O senhor entra com a viatura por aqui, a gente vai desbordando aqui, 3 fuzis apreendidos. Falei, cara. Como é, por exemplo, o senhor foi praça, né? Isso facilitou para o senhor ver o mais antigo? Eu acho que facilita, mas na minha questão, não. Na minha questão, eu acho que eu já seria assim se eu não tivesse sido praça. Pelo meu jeito de formação de criação, de escutar as pessoas e tal, de não tentar, não sei se prepotente é a palavra, né? Mas de não tentar ser soberbo. Porque aqueles caras ali, cara, tinha subtenente ali que eu tinha de idade naquela época, o cara tinha de polícia, pô. Então, não tinha Tem como. Que ouvir o cara. E a primeira vez, isso com certeza acontece aqui também, acontece nas polícias de todo o Brasil. O oficial mesmo, quando ele chega pra tropa mesmo, pra ponta da lança, os tenentes, os oficiais subalternos, eles são testados pelas praças. Testados no seguinte sentido: esse cara, ele deve ombrear com a gente? Ele vai ombrear. E pelos próprios oficiais que já estão lá. Sim, isso aí mais ainda. Porque eu peguei uma turma de aspirantes que tava chegando e os próprios oficiais aí vão pegar ele, vão levar lá pra tal lugar pra ver se o cara é bom mesmo. Sim, isso faz parte. Eu lembro que lá no Rio, como é uma... Na verdade, lá eu tenho uma projeção maior porque a Globo é lá dentro, a verdade é essa. Mas os combates que a gente tem lá, por muitas das vezes de maneiras diferentes, vocês têm aqui também, entendeu? Mas lá tem essa coisa do holofote, da lupa, de estar... a gente sai de manhã, 6 horas da manhã, eu acordo, tomar banho para ir pro trabalho, tá o Globocop em cima da Cidade de Deus. É óbvio que dentro de uma comunidade carente, tu vai ver alguma coisa de errado, pô. E aí, vende, né? Essa notícia vende. Dá audiência. Aí obriga a polícia a entrar, 6 horas da manhã, as pessoas indo pro trabalho, obriga a polícia, porque fica uma imagem ruim pra corporação. Pô, olha lá, o Globocop tá pegando o cara de fuzil e você não tá fazendo nada. Aí tem que dar uma ordem de policiamento e tal. E aí o secretário liga pro comandante, o comandante liga pra... E muitas das vezes não é um horário propício pra você fazer aquele tipo de operação. Que a galera tá indo trabalhar. Sim. Mas por uma questão de dar uma resposta midiática ali, acaba tendo que entrar. Mas muitas das vezes, é o que eu falo... o Rio de Janeiro, ele é uma cidade ímpar por conta não só dos policiais, porque a polícia de Natal é boa pra caramba, do Rio Grande do Norte, a polícia de Pernambuco é boa pra cacete. Eu sempre costumo falar isso. A polícia do teu estado é a melhor polícia pro teu estado. Porque você conhece o cidadão daqui, é diferente do cidadão carioca, em questão de educação, em questão de abordagem, de respeito à abordagem. Pronto, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a galera... você for abordar certas pessoas em comunidade, como a gente aborda aqui, provavelmente vai ser diferente, né? Não vai dar errado. Porque diferente do policial da capital para o policial do interior. Por exemplo, no interior todo mundo anda sem capacete na moto. Sim. Né? E o policial não sai multando todo mundo no interior. Tipo, o cara deixa o cara andar sem capacete lá no interior. No morro do mesmo jeito, né? O cara tá todo dia de moto vendendo o leite dele, sobe o morro sem capacete, né? Tá olhando o chat aí, né? Não, eu tô vendo que tem pergunta aqui, mas vai... não, a gente faz depois.
perguntar uma coisa ao senhor, mas a gente vê, por exemplo, aquele Rio Factual, aqueles canais, né, Factual RJ. Lá do Rio e tal. Eu, particularmente, eu vi, assim, capitão subindo lá com a galera, com a patrulha, né? Vi tenente, vi major subindo. Como é que se diz? Vocês estão sempre junto com a tropa ali fazendo... Major é mais difícil de você ver. Tem gente que gosta. Tem, por exemplo, o Major Novo é um. Que Major, lá na Fé Serena, até a comunidade que eu comandava, ele aprendeu fuzil em 2019, se eu não me engano. 18, acho que foi na situação da intervenção ali, ele aprendeu... Cara, sente falta de eu vou, né? Ele vai. Tem outros majores também, tá? Não o major de batalhão convencional que também gosta de... Tenente capitão vê muito lá no Rio. No Rio vê muito. No Rio de Janeiro vê muito. Tenente capitão, até pela questão da promoção dos oficiais, que a gente vai falar mais pra frente, mas você vê muito operando. Bastante mesmo. É muito raro de ter um GAT dentro de uma unidade, de uma comunidade e não ter oficial. Muito